Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho. Vamos fazer uma viagem pelo Brasil para saber o que a Justiça do Trabalho tem feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão. No programa de hoje, a segunda reportagem da série especial em homenagem às vítimas de acidentes de trabalho. Vamos conhecer famílias de trabalhadores que perderam a vida em acidentes no serviço. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do lavador de carros e do dono do Lava Jato vão ser respondidas por um magistrado de Betim, em Minas Gerais. Na Bahia, uma indenização por dano moral coletivo resultou em mais saúde para mulheres da cidade de Bom Jesus da Lapa, região oeste do estado. R$215 mil foram convertidos em equipamentos de mamografia e ultrassom. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até Samambaia, no Distrito Federal, conhecer um artista plástico que busca matéria-prima para as obras de artesanato em um ferro velho. Tudo isso e muito mais agora. O Jornada já começou. Dia 28 de abril é o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Hoje, na segunda reportagem da série especial do Jornada, nós vamos conhecer histórias de trabalhadores que morreram em serviço. Nossa equipe viajou por várias cidades e conheceu as famílias dessas vítimas. Para quem fica, por mais que o tempo passe, a dor da perda está sempre presente. Ele saiu de manhã para trabalhar, normal, e quando foi mais ou menos 10 horas, fiquei sabendo da notícia pela televisão. A notícia era de que o auxiliar de pedreiro Lorival Leite e outros 2 operários foram soterrados e morreram após o desmoronamento de um barranco na obra de construção de um prédio no Hospital Universitário de Brasília. Quando chegamos lá, estava tudo bagunçado, muita polícia, bombeiro, um monte de gente. Zilda, o Lorival chegou a comentar em casa sobre a questão da segurança no ambiente de trabalho? Ele não comentava muito, mas ele me pediu algumas vezes para poder comprar alguns equipamentos para ele, como luva, treina, para ele trabalhar. O celular ficou com a Polícia Civil e o inquérito ajudou a pedir na Justiça indenização por danos morais e materiais. Zilda fez um acordo com a empresa na Justiça e conseguiu indenização para os filhos. Eu acho que dinheiro nenhum traz a vida de uma pessoa, né? Assim, dá uma certa, assim, mais ou menos estabilidade para que os meninos possam, assim, estudar mais na frente para eles conseguirem fazer a vida deles, né? Mas a vida não traz de volta. Zilda não conseguiu a pensão por morte porque não era casada oficialmente com Lorival. No ano em que o acidente ocorreu, em 2011, neste canteiro de obras, mais de 122 mil benefícios de pensão por morte por acidente de trabalho foram emitidos pela Previdência Social em todo o Brasil. Isso só foi possível porque os trabalhadores tinham carteira assinada e as empresas faziam os recolhimentos mensais ao INSS. Mas seja qual for o motivo, se o acidente ocorrer durante a jornada de trabalho, a família pode buscar na Justiça direitos, como indenizações por danos morais e materiais. E é exatamente isso que nós vamos entender agora. A repórter Luana Carvalho, direto de Sergipe, nos mostra as dificuldades enfrentadas por 2 famílias para conseguir essas pensões. Desembarcamos em Itabaiana, a 60 quilômetros de Aracaju, Sergipe. Aqui nos encontramos com os familiares do motorista de caminhão Messias e do eletricista Guilherme, que morreram em um trágico acidente de trabalho. Os 2 trabalhavam na Energisa, empresa de energia do estado de Sergipe. O acidente aconteceu no dia 13 de setembro de 2014, por volta das 4 horas da manhã. Messias e Guilherme estavam de plantão quando bateram na traseira de outro caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.
os dois morreram, deixando as famílias desamparadas. Dona Hilda, esposa de Messias, contou que no dia do acidente, ele ainda chegou a ligar para ela pedindo socorro. Quando eu cheguei lá, ele já estava em cima da maca do SAMU. Já tinha tirado ele. Aí eu entrei no SAMU, pedi para eu entrar, ficar lá conversando com ele. Esperou ainda uns 20 minutos para a gente ser transferido aqui para o hospital de Itabaiana. Aí o médico começou a examinar. Quando apertou lá nele essa parte aqui, ele deu um grito tão grande dentro do hospital. Aí o médico disse, mas rapaz, o homem está todo bagaçado. Eu vi ele com aquela agonia, suspirando bem fundo e se mexendo bem muito. Aí deu um grito bem grande, disse, chega aí, me acuda. Na hora que ele gritou assim, aí veio os médicos, os meninos, aí arrastaram ele para a sala de cirurgia. Ele disse, vamos tentar. Quando deu de meio, o médico chamou a família, aí me chamou. Aí veio me dar notícia, ele disse, aí tentemos, reagiu, mas quando ele parou, ele não voltou mais. Aí pronto. Messias deixou 4 filhos, 2 ainda menores de idade, e Dona Hilda disse que a situação financeira não ficou nada fácil para a família. Porque quando era com ele, ele fazia de tudo, nunca deixou faltar nada dentro de casa. E agora sem ele, recebeu uma pensão. O que recebe é a conta de pagar aluguel, água e energia. O que sobra é controlando. Na semana que dá para passar bem, passa. Ou quando não dá, a gente controla. E assim vou seguir na vida, né? Pedindo muita sorte a Deus, só Deus mesmo. Guilherme também deixou 4 filhos, 3 deles ainda pequenos. A situação financeira depois do acidente piorou. Só já se não fosse Deus mesmo na minha vida, eu não sei nem o que seria não de mim. Mas me pego muito com Deus, né? Tenho meus 3 filhos para criar agora sou pai e mãe deles, 3 eu converso muito com eles, que é uma coisa de meu filho não dá. Agora sou pai e mãe de vocês, tem que ter paciência um pouquinho. Ele era tudo para eles, né? Ela era tudo para eles, aí não deixava faltar nada. É como se diz, ele não era pobre, que nem o povo fala, mas de tudo eles tinham. Ele trabalhava para isso, para dar sustento do seu e da mulher dele. Muita saudade e tristeza por não ter ele aqui mais conosco. Os últimos dados levantados pelo Ministério da Previdência Social revelam que em 2 anos, no município de Itabaiana, o número de acidentes de trajeto durante a jornada de trabalho mais que dobrou. Em 2012, foram 6 acidentes e em 2013 foram registrados 17 casos. Em todo o Brasil, já foram mais de 100.300. Vários fatores explicam esses acidentes. A falta de sinalização nas estradas, a situação precária de algumas BRs do estado e um dos principais fatores, as más condições de trabalho oferecidas pelas empresas de transporte, uma falta de revisão mecânica dos veículos fornecidos. Foi o que aconteceu com o avião bimotor de uma empresa de táxi aéreo no Pará, que por falta de manutenção mecânica caiu e matou o piloto da companhia. Em Belém, a repórter Elane Magno conversou com a família da vítima. Entre as recordações de família de Marcos está a trágica notícia da morte do pai, o piloto Eduardo, de 51 anos. Em fevereiro de 2012, o avião que Eduardo pilotava caiu e explodiu após decolar do município de Cametá com destino a Belém, no Pará. Primeiramente ligaram para minha mãe, né? Aí falaram que o avião tinha desaparecido, mas não deram informação nenhuma onde tinha sido, nem o que tinha acontecido. Chegou lá na empresa, eles já tinham conhecimento de que não tinha sobrevivido ninguém. E não passou, falou que apenas que tinham desaparecido, o avião estava desaparecido e que ainda não tinham notícia de nada. Foi quando eu vi o salva-aéreo saindo e eles me falaram que já tinham achado 3 corpos e que faltava o 4º e não tinha sobrevivido ninguém. Por causa disso e com a comprovação de que o acidente aconteceu por falta de manutenção, o filho Marcos precisou da intervenção da Justiça do Trabalho para a empresa de aviação pagar à família indenização por acidente de trabalho.
o que só aconteceu 3 anos depois do acidente e por meio de um acordo trabalhista. R$900 mil de indenização, divididos em várias parcelas. Na justiça a gente conseguiu provar que o errado eram eles, entendeu? E não os pilotos, que eles fizeram a parte deles. Isso que satisfaz mais a gente, entendeu? A honra do nome envolvido no acidente, que além de a gente perder o nosso pai, eles queriam botar ainda a culpa nele. Entendeu? É isso que mais satisfaz a gente. Se a dor pela perda de um parente pudesse ser quantificada, quanto ela valeria? E como saber se o valor da indenização corresponde ao dano causado pela empresa após um acidente de trabalho? Não se trata, a meu juízo, de uma indenização propriamente dita, mas apenas de uma compensação pela dor sofrida no tocante ao dano moral. Então, entendo que não há um ressarcimento integral do prejuízo, mesmo porque a morte do trabalhador não pode voltar atrás, né? A morte é um evento contra o qual nós não podemos mais discutir, mas é apenas para mitigar, compensar o sofrimento, não para reparar integralmente o prejuízo. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. Um trabalhador da fábrica de bebidas Ambev, do município de Canoas, no Rio Grande do Sul, vai receber indenização de R$50 mensais como ressarcimento pelas despesas com o uso do telefone celular. O empregado tinha que utilizar o aparelho pessoal em ligações de trabalho. Para o Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho, o trabalhador sofria prejuízos ao não ter os custos das ligações reembolsados pelo empregador. Uma ex-funcionária da TIM Celular em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, receberá indenização por danos morais por ter sido impedida de manter vínculo com o plano de saúde da empresa. Para a Justiça, o trabalhador beneficiário de plano de saúde empresarial pode manter a cobertura médica hospitalar, desde que assuma o pagamento integral das parcelas, o que não foi permitido à empregada. Um eletricista da ProCable Energia Telecomunicações em Cariri, no Ceará, vai receber indenização de R$25 mil por ter desenvolvido transtornos psiquiátricos após um acidente de trabalho. O empregado sofreu um choque elétrico de 13.800 volts. O TRT cearense considerou que as empresas que realizam atividades de risco são responsáveis por danos que aconteçam aos empregados em serviço, independentemente de culpa. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do lavador de carros e do dono do Lava Jato vão ser respondidas por um magistrado de Betim, Minas Gerais. E ainda hoje, vamos conhecer o trabalho de um artista plástico que tira a matéria-prima de um ferro velho para fazer obras de artesanato. Nós voltamos em instantes. Os direitos trabalhistas sempre interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos esclarecer dúvidas de um lavador de carros e do dono do Lava Jato. Quem responde às perguntas é um magistrado de Betim, em Minas Gerais. Acompanhe. Sou lavador de carros. Tenho direito a receber adicional de periculosidade e insalubridade? Se sim, qual o percentual? Inicialmente, nós precisamos destacar que a constatação da insalubridade e da periculosidade depende de uma inspeção do local de trabalho por um perito. Mas, em linhas gerais, pelos conhecimentos que vêm do processo, nós podemos constatar que a atividade de lava-jato proporciona a atuação do trabalhador em locais úmidos. A atuação nessas condições dá ao empregado o direito adicional de insalubridade em grau médio. Já a periculosidade depende da atuação do trabalhador em locais que o exponha a explosivos,
a energia elétrica ou a inflamáveis. Se o lava-jato for localizado em um posto de gasolina e não for respeitada a distância mínima entre o local de abastecimento e o local da atuação com o lava-jato, é possível que seja devido o adicional de periculosidade. É interessante destacar também que, pelo entendimento majoritário atual, não é devido o recebimento conjunto do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade. Caberá ao trabalhador a escolha pelo mais vantajoso. Caso um veículo seja danificado por um funcionário, posso descontar do salário dele o valor do prejuízo? Posso também ser responsabilizado? Os prejuízos causados de propósito pelo trabalhador podem ser descontados ainda que não exista previsão em seu contrato de trabalho. Por outro lado, os prejuízos causados por erro, por equívoco durante o trabalho, somente podem sofrer descontos se houver previsão no contrato. Mas, em todo caso, em razão da proteção dada ao salário pela lei, cabe ao empregador a prova de que o dano foi causado de propósito ou por erro de empregado. No caso do gerente do estabelecimento, a responsabilidade em geral somente é atribuída àquele que causou o dano. Contudo, é possível que por questões contratuais tenha sido atribuído a ele o dever de fiscalizar o trabalho dos lavadores. E se ele falhar nesse dever de fiscalização e houver previsão no contrato, também pode sofrer o desconto. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar os serviços da Justiça do Trabalho. Chegou a hora do JT em ação. A Comissão para a Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho preparou uma cartilha com 50 perguntas e respostas sobre o tema. O objetivo é divulgar as normas jurídicas de proteção ao trabalho permitido do adolescente, com enfoque especial no contrato de aprendizagem. A cartilha está disponível na página do programa. Acesse www.tst.jus.br/trabalho infantil. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, realizou correição no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. Na visita, o corregedor verificou o andamento dos processos e as condições e peculiaridades do trabalho na região. O ministro também visitou a Escola Judicial do TRT e participou de audiências com o público. Para mobilizar servidores e magistrados, o TRT da Paraíba realiza a Caravana da Estratégia. Só em abril foram visitadas as varas do trabalho de Cajazeiras, Souza, Picuí e Areia. Nas unidades foram realizadas oficinas para reforçar as metas e objetivos definidos pelo tribunal para o período de 2015 a 2020. É hora de viajar na história do trabalho no Brasil. Vamos até 1941? Nesse ano, em 1º de maio, a Justiça do Trabalho foi oficialmente instalada no país. É o que você acompanha no quadro Memória JT. 1941. Comemorações no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, marcaram um ato público histórico realizado para a instalação oficial da Justiça do Trabalho no Brasil. A Justiça Trabalhista, que já havia sido instituída pela Constituição Federal, organizada e regulamentada por decreto, enfim, saiu do papel no dia 1º de maio, data em que foi declarada e instalada pelo então presidente Getúlio Vargas. Em 1941, 3 instâncias passaram a integrar a estrutura destinada a solucionar os conflitos trabalhistas entre patrões e empregados. Na base, as juntas de conciliação e julgamento mantiveram o nome e a composição, mas passaram a ter como presidente um juiz de direito ou bacharel nomeado pelo presidente da República para mandato de 2 anos. Já os vogais, classistas, continuaram sendo indicados pelos sindicatos, para mandato também de 2 anos. No nível intermediário, conhecido como 2º grau, a deliberação sobre os recursos era a atribuição dos Conselhos Regionais do Trabalho. No nível superior, ou 3º grau, funcionava o Conselho Nacional do Trabalho. O Conselho atuou como órgão máximo durante 5 anos, até ser substituído pelo Tribunal Superior do Trabalho, a mais alta corte trabalhista do país, com a integração dessa esfera especializada ao Poder Judiciário. No próximo programa, vamos até 1943, o ano marcado pela publicação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT.
no próximo bloco, na Bahia, uma indenização por dano moral coletivo resultou em mais saúde para mulheres da cidade de Bom Jesus da Lapa, região oeste do estado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o ofício de um artista plástico que retira matéria-prima de um ferro velho para produzir peças artesanais. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT do Piauí começou a realizar atendimentos com o veículo adaptado para as atividades da Central de Itinerância e Cidadania. Com o slogan Jusmóvel, a justiça que anda, um ônibus totalmente adaptado vai funcionar como uma verdadeira vara do trabalho. A primeira viagem, ainda em caráter experimental, foi até o município de Castelo do Piauí, a 250 quilômetros de Teresina. A inauguração oficial do projeto está marcada para o dia 5 de maio. Saiba mais em facebook.com/TRT Piauí. Na Bahia, uma indenização por dano moral coletivo resultou em mais saúde para as mulheres da cidade de Bom Jesus da Lapa, região oeste do estado. O valor de R$ 215 mil foi convertido para a compra de equipamentos de mamografia e ultrassom. A destinação de uma indenização trabalhista para Bom Jesus da Lapa, na Bahia, mudou a vida dos seus habitantes. Quem ganhou foram as gestantes e seus bebês. Foram mais de 2.600 partos realizados desde a doação e a Justiça do Trabalho também foi responsável por isso. A cidade surgiu ao redor de uma gruta calcária de 324 anos e atrai devotos do Brasil e do exterior ao sudoeste baiano. Eu não tinha antigamente coragem de ganhar o neném aqui em Bom Jesus da Lapa, que desde quando eu engravidei até agora é só atendimento VIP. A maternidade pública foi inaugurada em 2013 e logo passou a ser considerada de referência com a entrega do ultrassom. O equipamento é fruto de uma indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 215 mil. É um trabalho social extraordinário. Foi fruto de um julgamento de uma ação civil pública em que o juiz, à época aqui, o doutor Rinaldo, ele nos consultou e reverteu, eu era corregedor à época, e reverteu o valor, ao invés de encaminhar para o FAT, um fundo de amparo ao trabalhador, que ficava lá sem ter um retorno para a sociedade, onde originou a multa. Então ele encaminhou para a aquisição desse ultrassom e que tem salvado vidas, crianças têm nascido, reduziu o índice de mortalidade infantil. A questão da doação do ultrassom, que veio a calhar justamente na inauguração da maternidade, nos ajudou e muito, porque hoje a gestante chega aqui na maternidade, sentindo uma dor ou na questão do trabalho de parto, ela tem o médico, dá a possibilidade do médico fazer logo uma ultrassom e visualizar como é que está o estado daquela gestante. Em 2013, a maternidade realizou 1.113 procedimentos. Já em 2014, o número subiu para 1.719. Além do ultrassom, com o valor da indenização, foi doado um mamógrafo ao hospital da cidade, que em breve também beneficiará a população. Hoje no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer um artista plástico que retira a matéria-prima de um ferro velho para produzir peças artesanais. Walter Sucata, como é conhecido, vive em Samambaia, no Distrito Federal. Acompanhe. Oi, eu sou Walter Agnaldo de Souza, conhecido como Walter Sucata. É aqui onde eu encontro a minha matéria-prima, né? Onde eu faço as minhas artes. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês aqui onde é que eu encontro essas peças. Onde é o ferro velho, né? Que está aqui à minha disposição para que eu consiga fazer alguma coisa. É isso? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma panela dessa aqui, onde a gente se transforma ela num relógio, né? Onde você fura aqui, pinta ela em ouro envelhecido, onde a gente transforma ela num relógio. Uma panela jogada fora que tem utilidade, não é isso? Aqui nós também temos aqui uma catraca de bicicleta,
onde a gente desmonta ela para que podemos fazer aqui um local onde a gente pode usar um chapéu ou fazer uma bailarina. Esse aqui onde nós usamos o eixo da bicicleta para fazer onde eu faço os meus bonecos, né? São os cantores, são como se diz assim, onde você chega se encontra a cabeça para que isso aqui se torna no chapéuzinho. Na realidade, o chapéuzinho onde se faz um cartiçal para se colocar a vela, né? Você pode fazer um cartiçal para colocar a vela, pinta ela em ouro envelhecido. Eu agora já tenho minha matéria-prima para que eu dê continuidade à vida, né? Ao ferro velho. Agora eu vou lá para minha casa. Venha comigo. Bom, acabei de chegar aqui no meu ateliê, né? Humilde ateliê, onde eu tenho minhas peças aqui, onde vocês estão vendo aí que foi toda matéria de sucatas. Peguei essa lixeira, isso era uma lixeira, eu transformei ela nessa luminária, né? Essa luminária de mesa, chama-se luminária de canto, onde a gente coloca ela, chama-se solitária. E nós temos aqui também os pagodeiros. Os pagodeiros são feitos de canos, material reciclado, onde vem eixo de bicicleta para se tornar o chapéuzinho, que é a cabeça do tocador, né? E uma enxada velha, onde eu transformei também em relógio. Vou mostrar para vocês agora uma das peças que eu mais tenho, né, feito, né? E outra coisa, uma que tem mais utilidade, que é uma guitarra relógio. Essa guitarra relógio, ela é constituída de quê? Um platô, né? Corrente de moto, braço, ele é feito de madeira e outros parafusos. Esse outro aqui embaixo é um banjo. Esse banjo também é constituído de um platô, né? E a maquinária aqui é onde eu compro, esse maquinário eu tenho que comprar, certo? E a outra guitarra também, ela pode também se transformar numa luminária também, onde você coloca uma lâmpada aqui. Isso é simples, não tem dor de cabeça. E também tem outra coisa, onde você está contribuindo também, né, com o meio ambiente aí. Não é isso? É simples. De mão, agora eu vou pegar para vocês aqui um material que eu trouxe agora, chegada agora do ferro velho, onde eu vou transformar essa frigideira aqui, né, em uma arte. Essa arte é o quê? Ela vai ser transformada em um relógio, onde você pode trabalhar ele, furando o fundo dela. Você furando o fundo dela aqui, o que é que acontece? Você vai transformar ela num relógio, um relógio tão simples de se fazer. O maquinário é uma coisa, o maquinário você tem que comprar ele. Esse maquinário é comprado, é baratinho também, onde você adapta ele aqui, né? A pintura é pintura automotiva, onde nós usamos a tinta, onde eu uso a tinta automotiva fosca, porque a brilhante ela não serve, né? Onde você usa ela aqui, é secagem rápida também, são coisas muito rápidas de você fazer. Você não gasta nem meia hora para você fazer um relógio desse não, tá? Esse relógio é constituído em quê? Uma frigideira, os ponteiros, os números, né? Isso aqui são peças achadas no lixo, que ninguém valoriza, né? Onde você vende o quê? 10 dessas aqui para dar 1 quilo, onde você vende uma dessa aqui por R$40, onde você transforma ela numa arte. É uma tinta automotiva, não tem nada, não tem segredo nenhum. A pincelada, quanto mais a pincelada ser desorganizada, mais bonito fica. Bom, agora vou mostrar para vocês aqui onde nós vamos usar o ouro envelhecido. Para fazer um envelhecimento na peça, você vai usar aqui o verniz automotivo, a purpurina importada, que não é aquela purpurina de carnaval não. Muita gente confunde, né? Comprando aquela purpurina de carnaval, ela solta todo o material. Vocês viram lá que a pintura é rapidinho, né? Onde vocês vai... Tá aí a pintura. Esse relógio ele trabalha direitinho, não tem problema nenhum, tá? Para a frigideira que era para ser jogado fora, se transformou numa linda peça, onde você pode dar de presente a alguém e tá aí, e ajudando o meio ambiente também. Por isso aí, até mais, até a próxima arte.
E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá.